Olá, esta é a segunda aula para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu vou dar uma lembradinha em um tema que geralmente vocês estudam no sétimo ano do, do fundamental, que é o chamado ângulos notáveis, que tem a ver com um pouco com as operações de polinômios que nós vamos estudar para fazer AP, para fazer Enem e tal, esse tipo de coisa. E aí eu vou dar uma lembrada em como faz essa parte. Dá para fazer pela chamada propriedade distributiva, mas tem uma resolução do exercício, que está na página 8, que era um probleminha lá que envolvia volume de cubo e paralelepípedo, que ia cair numa equação com um número negativo, que é o principal tema, né, a principal aplicação dos chamados números complexos. E aí ele resolveu uma parte do exercício usando o conceito de produtos notáveis. Então é uma ideia, né, também para que você faça, né, a multiplicação de números aí usando essa ideia de produtos notáveis. Só para lembrar, a palavra produto em matemática é multiplicação, e notáveis é o que a gente percebe, que a gente nota, igual que a gente tinha os ângulos notáveis, né? Lembrando lá do bimestre passado, a gente tinha 30, 45, 60, a gente percebia no círculo trigonométrico que esses ângulos eles eram referentes a outras medidas do círculo trigonométrico. Sabendo esse, você saberia os outros, né? Não é tão difícil igual os ângulos notáveis, tá? Então aí a gente vai fazer a parte que é chamada de álgebra, né? Que é onde usa-se letras para poder fazer. E aí a gente vai dando uma lembrada também nas multiplicações envolvendo letras, né? Que a gente chama de polinômios, tá? As operações envolvendo polinômios, certo? Então, o que eu fiz aqui? E depois que fazer isso aqui, eu vou fazer o exercício número 3 daquela lista de geometria espacial. O exercício número 3 é um tema do Enem. Essa lista toda de geometria espacial são todos temas do Enem, para vocês verem como é que cai e tal. Tá? Aí depois que a gente estudar essa parte, a gente vai dar uma lembrada no que é chamado de fórmula de Bhaskara, que é um tema de nono ano, mas não hoje, tá? A gente vai postar outro dia aí, e envolvendo já soluções no conjunto dos números notáveis, né? Então aí a gente vai ver como é que cai esses temas aí, tá? Então vamos lá, então os produtos notáveis, né? Então vou fazer dois aqui, né? O primeiro vai ser a soma dos quadrados, ou seja, eu pegar dois números somados e fazendo ele elevado ao quadrado. Geralmente nos polinômios cai uma letra e um número. Por exemplo, x mais 5, certo? Geralmente é assim, tá? E aí a gente aplicar essas ideias para poder resolver. Isso pode ser aplicado também nas resoluções de equações do segundo grau, do terceiro grau, tá? E também pode ser aplicado para essas ideias que a gente vai estudar aqui. Então é uma maneira geral de, em vez de você aplicar a propriedade distributiva, você nota, você percebe que dá para fazer um pouco mais rápido. Mas eu costumo fazer pela propriedade distributiva. Não tem problema, tá? Então aí a gente vai fazer, e aí eu vou comparar com a resolução do exercício que tem na página 8, que envolve essa ideia de produtos notáveis numa equação do terceiro grau, hein, meu? O negócio essa luzinha aqui vai pegar fogo. Bom, então vamos lá. Então, olha só. Então ali eu chamei de A e B, porque são dois números diferentes e esses números elevados ao quadrado. Aplicando a propriedade distributiva, então vai ficar A que multiplica A e A que multiplica B. Depois vai ficar B que multiplica A e depois vai ficar B que multiplica B. Então o que acontece? Quando são duas letras iguais, a gente aplica, como é produto, né, multiplicação, a gente aplica a propriedade de potência, né? Quando eu tenho duas potências iguais e aí a gente faz uma multiplicação, a gente altera o expoente, né? Então a elevado à primeira multiplicar a elevado à primeira vai dar a elevado à segunda.
Quando eu tiver duas letras diferentes, a gente só vai copiar essas letras. Eu vou copiar sempre por uma ordem alfabética, tá? Então, por exemplo, A vezes B, eu vou colocar AB. B vezes A, eu vou colocar AB também, que é a ordem alfabética. Primeiro vem o A, depois o B, certo? Então, fazendo essa multiplicação, vai ter algo desse tipo, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B, AB, né? Fiz a primeira parte, que é distribuindo, né? O primeiro multiplica com os dois e o segundo também. Tá lá a setinha lá para dar uma lembrada. E vou fazer o B vezes A, né? Seria BA, mas eu coloquei em ordem alfabética, AB, né? E B vezes B dá o chamado B ao quadrado. O que a gente percebe, que aí é o que nota, né, esse tipo de coisa, a gente percebe que esses dois do meio, eles sempre serão iguais, né, ou seja, a gente sempre vai conseguir somar, porque são termos que a gente chama em matemática de termos semelhantes, termos parecidos, tá? Então eu tenho AB e tenho AB, certo? E quantas vezes isso aparece? Duas vezes. O A ao quadrado e o B ao quadrado não aparece com ninguém, então a gente só vai copiar. Esses dois do meio a gente vai somar. Se fosse A mais A, daria 2A. B mais B, 2B. AB mais AB vai ser o que? 2AB, né? Que ele aparece duas vezes, tá? Então, esta, vamos dizer assim, a fórmula, né, do produto notável, tá? Quando eu tenho a soma de dois quadrados, eu tenho que ter dois números só também, tá? E aí, fazendo ele elevado aos quadrados, eu posso substituir por essa fórmula aí, né? Que a gente faz tipo como se fosse uma oração, né? Amém, igreja? A gente vai assim, A ao quadrado, né? A gente faz o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. É assim que a gente costuma falar, tá? E aí o que vocês vão fazer? Só para ver se vocês entenderam, vocês vão tentar aplicar essa ideia do produto notável para esse camarada aí, x mais 3 elevado a 2. Então você percebe que tem o A e tem o B, são dois números, né? Lembrando que o x pode ser um número qualquer, o 3 é o 3 mesmo, tá? E aí o que você vai fazer? No lugar do A, você vai começando fazendo no lugar do A. Quem que você vai colocar? Vai ser o x, não é? Então vai ficar x elevado a 2. O 2 é da fórmula mesmo, que aparece duas vezes, né? Então vai ser 2 vezes o x vezes o b, que é o 3, então vai ficar 2 vezes x vezes 3. Lembrando que eu multiplico um número só, né? O 2 vezes 3, aí já chega na resposta. E o 3 elevado a 2, né? Que o a tá no lugar do x, né? E o b no lugar do 3. Aí você faz e tenta chegar num polinômio, vamos dizer assim, né? Já para se acostumar com os nomes, num polinômio de segundo grau. O poli é porque tem muitos, né? Muitos graus, né? O poli é referente a muitos. E a parte do monômios lá, né? Seria essa parte de aplicar essas ideias de álgebra, né? E aí a gente usa essas ideias nas equações, tá? Para solucionar equações do segundo, mais precisamente, do primeiro e tal, que cai mais, mas nesse caso aí vai ter algumas do terceiro, quarto grau, a gente precisa dar uma lembradinha nessas coisas aí, tá? Agora vamos fazer do cubo. O que seria o cubo? Seria dois números somados elevado ao cubo, elevado à terceira potência, que é o que vai pedir aqui na solução do exercício. Então ficaria algo mais ou menos assim, tá vendo? Ó? A mais B elevado à terceira. O que eu fiz? Eu desmembrei, né? Porque pegando aquela ideia do primeiro, é o mesmo, não é? Então eu desmembrando aí fica A mais B elevado à primeira, multiplicando o A mais B elevado à segunda. Aplicando a propriedade potência, volta no terceiro grau. Por que eu desmembrei? Porque A mais B elevado a 2 a gente já acabou de fazer, né? Tá ali do lado, então a gente só vai copiar. Então, no lugar de A mais B ao quadrado, eu substituí a soma dos quadrados, né? Dos produtos notáveis que a gente fez, que é o quê? O quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro, vezes, mais o quadrado do segundo, certo? Aí, o que nós vamos fazer? Aí, nós vamos aplicar a propriedade distributiva para cada um dos elementos. Ou seja, o A eu vou multiplicar com A ao quadrado, o A eu vou multiplicar com 2AB, e o A eu vou multiplicar com B ao quadrado. Depois que fazer isso daí, eu vou pegar B, que multiplica A ao quadrado, B, que multiplica 2AB, e o B, que multiplica B à segunda potência. Tá? Então, eu vou colocando as respostas e aí a gente vai tentando fazer aí para poder analisar. Então, fazendo as multiplicações, ficaria assim, ó. Então, A, lembrando que quando é igual, aplica a propriedade de potência, né? A primeira que multiplicar a segunda vai dar a terceira, tá vendo? É o que está aí. A
que multiplica 2AB, então eu vou aplicar a propriedade de potência só no A, né? Então eu tenho 2, eu copio, né? O A que multiplica A vai dar A ao quadrado e o B só copia. Então fica 2A ao quadrado B. Depois eu vou fazer A que multiplica o B ao quadrado. Como não tem como aplicar a propriedade de potência, então é só copiar. É o que eu fiz aí, tá vendo? Agora eu vou fazer a mesma coisa aplicando a propriedade distributiva no B. Então vai ficar B que multiplica A ao quadrado, B que multiplica 2AB e B que multiplica o B à segunda potência. Então B que multiplica A ao quadrado não tem, né? Estou colocando sempre em ordem alfabética, tá? Então eu coloquei A ao quadrado vezes o B, porque não dá para aplicar a propriedade de potência, no caso aí, só para entender, são dois números diferentes. Depois eu tenho B que multiplica 2AB. Então eu tenho B e tenho B, tá vendo? Então eu vou aplicar a propriedade de potência, vai ficar o quê? B ao quadrado, tá vendo? Então 2A eu copiei, o B que multiplica B vai dar B ao quadrado. E por último, o B que multiplica o B à segunda potência. Aplicando a propriedade de potência, 1 mais 2 costuma dar 3, certo? Aí agora a gente só vai organizar, porque nesse caso aí a gente tem alguns números que são chamados de números iguais, né? Então, termos semelhantes, né? Melhor dizendo, usando os termos da matemática. Então, a resposta final, quando a gente somar, vai ficar dessa maneira, né? A soma dos cubos de um número. Aí, só para entender, vou fazer o passo a passo aí para poder ver. Então, a terceira só tem um mesmo, certo? Então, ele fica sozinho. O que a gente percebe? A gente percebe no segundo, aí a gente tem 2A ao quadrado B, e um pouquinho mais para frente a gente tem A ao quadrado B. Então é a mesma situação que a gente estava fazendo no anterior, só que aqui vai ficar 3, né? Então eu tenho 2A ao quadrado B e tenho A ao quadrado B. Então eu tenho 2A mais 1A, vai ter quanto? 3, né? Que é esses dois aqui que eu vou cortar, tá vendo? Eu juntei esses dois aqui só para vocês verem que eles são iguais, né? São semelhantes. Então eu tenho 2 mais 1 dá 3. Ficou lá embaixo lá, 3A ao quadrado B. O próximo eu tenho AB ao quadrado, certo? Então a gente vai observar para ver se tem mais alguma coisa que tem AB ao quadrado. O que a gente vai perceber? O penúltimo é a mesma coisa, tá vendo? Ele tem as letras estão iguais. A potência, o A está a primeira e o B está elevado à segunda potência. Então eu tenho 1 mais 2 dá 3, tá vendo? Cancelando, eu apertei duas vezes aqui, ó, cancelando esses dois aqui, tá vendo? Ó, que eles são iguais, né? Então eu juntei, então 2 mais 1 dá 3, então ficou lá embaixo 3AB elevado à segunda. E por último sobrou só o B elevado ao cubo, né? Então essa que é chamada do produto notável no caso de uma equação do terceiro grau. Então aí não precisa fazer o passo a passo, né? Eu tentei mostrar para vocês o passo a passo, como é que chega nessa fórmula aí. A gente só vai aplicar esse conceito final aí, que seria a terceira mais 3 vezes a segunda vezes B. Esse A e esse B são números, né? Dois números, certo? Na verdade cai mais ou menos igual que eu fiz ali do exemplo da primeira, mas vamos continuando. Então vai ficar no quarto membro ali 3AB ao quadrado e o último elevado ao cubo. O que vocês vão tentar fazer para ver se vocês entenderam? X mais 2 elevado ao cubo. Quem que é o A? O A vai ser o papel do X, vai ser igual, tá? E quem que é o B? O B vai ser o 2. Então onde está o A, você vai substituir por X. Onde está o B, você vai substituir por 2. Aí resolver, né, que tem alguns casos que não dá para fazer nada. Igual, por exemplo, a terceira, X é a terceira, acabou, não dá para fazer nada. Esses dois membros do meio, parecido com o que foi feito do segundo, a gente vai ter que dar uma elaborada nele. Então, tenta ver se vocês conseguiram compreender, né, aplicando essa fórmula final aí que eu circulei, tanto do quadrado quanto do cubo, e aí tenta resolver qual polinômio que vai ficar. No primeiro vai ficar, no primeiro exemplo, um polinômio do segundo grau, que eu vou ter a maior letra x elevado a 2, né? Então vai ser do segundo grau, e a última vai ser do terceiro grau, polinômio do terceiro grau, certo? Parece difícil, mas tá pegando o jeito, mas não é não, tá? Aí agora eu vou ler com vocês aqui esse exercício número 3 daquela lista de
geometria espacial, que tem a ver com o que a gente estava estudando na aula anterior, que é o volume do paralelepípedo, ou prisma com base retangular também é chamado. Tá? Em 2016, um petroleiro possui um reservatório no formato de um paralelepípedo, certo? Com as dimensões dadas: 60 metros, 10 de base, 60 por 10, né, a base, e 10 de altura, certo? Essas informações são importantes. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esses reservatórios subdividido em 3 compartilhamentos, A, B e C, com o mesmo volume, por 2 placas de aço retangulares com dimensões de 7 de altura e 10 de base, de modo que o compartilhamento são interligados conforme a figura. Assim, caso haja um rompimento no casco, o casco é a parte de baixo, tá? do reservatório, depois com o desenho vai ficar mais fácil de entender. Apenas uma parte da carga vazará. Então, só para entender aqui, tá aqui o desenho, tá? É mais ou menos isso que é feito mesmo, né? Nos caminhões, né? Tem esse compartimento, então aí é dividido em algumas partes para que não perca toda a carga, né? Então tá aí as medidas, 60 por 10 por 10, ou seja, A, B e C, né? Só que aí a gente tem que pensar nessa segunda parte que ele falou, que tem aquelas placas retangulares que vão dividir os compartimentos A, B e C com o mesmo volume. O que a gente percebe? A gente percebe que a altura desta placa que vai fazer a divisão, ou a subdivisão, igual ele colocou aí, né, desse compartimento, ela não chega até o topo, ela chega até uma parte só, né, da altura desse paralelepípedo, chega até 7, ou seja, 3, né, independente de onde aconteceu o furo aí, no A, no B e no C, e uma parte vai se perder, mas uma parte vai ficar presa aí, tá? Então basicamente é isso aí. Aí o que ele coloca lá? Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro, que carrega petróleo, né, encontra-se com sua carga máxima. Então está lá na carga máxima. Ele sofre um acidente e ocasiona um furo no fundo do compartimento C, certo? Então o C inteiro vai escoar, o A e o B vai permanecer, né? Vai permanecer uma parte da carga lá. Para fins de cálculo, considere desprezíveis a espessura das placas divisórias. Após o fim do vazamento, o volume que será derramado, que terá sido derramado, aí está lá as alternativas, todas elas em metro cúbico, porque é unidade de volume, e mais um adendo aí, né? Não sei se vocês perceberam, esses 1,4 vezes 10 a terceira, 1,8 vezes 10 a terceira, isso aí chama-se notação científica, né? Então as respostas estão em notação científica e a gente precisa dar uma lembradinha como faz isso, tá? Então o que eu vou fazer? Nós vamos fazer este exercício hoje, tá? Eu vou fazer os desenhos aqui e aí a gente vai fazer o cálculo dele e aí fica para vocês darem uma treinadinha naqueles 2 exemplos dos produtos notáveis para a gente voltar para o caderno São Paulo Faz Escola. Então já vou postar e já faço os desenhos lá.